Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. É o dia de hoje que importa que busquemos a Deus, que louvemos a Ele. O dia de ontem já passou, aquilo que fizemos, fizemos. O dia de amanhã não nos pertence, nós nem sabemos se aqui estaremos. Vai que recebemos a graça do retorno de Jesus Cristo ainda hoje, né? É claro que muitas pessoas dizem, não, ainda não, ainda não. Claro, eu também entendo que existem alguns fatos que nos foram revelados biblicamente que ainda não aconteceram. Mas ele mesmo diz também que viria como um ladrão. Quando nós menos esperarmos, ele chegaria. E o seu coração está pronto para o retorno dele? A sua vida foi entregue a Jesus Cristo já ou não? Essa é a pergunta que temos que fazer. Essa é a pergunta que temos que realmente tratar em nossas vidas todos os dias. E se Jesus voltasse agora, eu iria com ele ou ficaria aqui? Ficar aqui é sinônimo de morte, de derrota. Ir com Jesus é sinônimo de vitória. É sinônimo de vida. E essa vida é revelada através da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de compreender a palavra, assim como eu tenho. É uma batalha muitas vezes compreender a palavra, mas quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele nos revela cada vez mais o entendimento. Seja através do entendimento realmente da palavra, ou seja, eu através da palavra encontro outras palavras que explicam aquela palavra a qual eu estava com dúvida, porque a Bíblia mesmo se explica, ou através realmente da ajuda de outras pessoas. Eu recomendo sim a leitura de alguns livros, tá? Mas livros que voltem na palavra. E hoje eu vou fazer uma recomendação. Eu vou recomendar sim um livro, porque muitas pessoas têm dificuldades e gostariam de aprender cada vez mais a palavra do Senhor. E se existe uma boa leitura, faz sem dúvida um bom entendimento. Mas lembre-se, a leitura ela não pode ser assim, você não pode deixar a Bíblia de lado. As leituras que você fizer, ela é importante para te direcionar no entendimento da palavra. Mas cada vez mais busque entender. Não vai só peguei um livrinho aqui, porque qualquer livro que você pegar sobre a Bíblia vai te revelar uma coisa. Ou uma verdade ou uma mentira. As pessoas usam exatamente de versículos bíblicos para deturpar a palavra, para querer se justificar. E não é assim que funciona. Mas tem um livro que eu tenho lido e que eu ganhei esse livro recentemente. E esse livro, ele realmente nos muito sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus. O nome do livro é Caminho a Cristo. Eu vou mostrar a capa dele aqui, ó. Caminho a Cristo, tá? A autora se chama Ellen White. E eu sei que para muitas pessoas não, Ellen White não. Isso aqui, cara, calma aí. Cuidado com como julgas as pessoas, tá? Mas nesse caso eu digo para você, leia o livro. Mas olhe que você vai perceber que o livro ele é todo direcionado para a palavra de Deus. E realmente eu sou muito crítico em relação a isso. Livros que falam por si só ou que colocam trechos bíblicos que para justificar alguma coisa, você vê assim, cara, não tem nada a ver o que está falando no texto. E eu já peguei muitas coisas assim. O que o texto aborda é uma coisa, o que o autor tenta explicar é outra. Mas nesse livro eu vejo que não. Eu vejo que realmente Ellen White, ela é considerada por muitos como alguém que tinha o dom de profecia. E eu acredito, viu? Eu acredito porque a palavra que ela escreve é direcionada à palavra. Os profetas tinham uma coisa muito interessante, eles falavam aquilo que estava escrito, gente. Eles não falavam, vejam que por muitos e muitos séculos, profetas que tinham uma diferença de séculos entre um e o outro, eles tinham a mesma visão. Eles realmente tinham uma coisa que parece-me que, sabe aquela coisa assim que, como que esse cara fala uma coisa que aquele cara falou lá atrás, sem nunca nem sequer terem se falado, ou visto, ou vivido no mesmo período. É porque esse é o dom da profecia. E nós temos que respeitar os dons. Mas o dom da profecia, toma cuidado, que é um ponto que é onde pega. É que um profeta, ele veio para que a palavra dele seja ouvida
E ele tem que se direcionar a quem, gente? Direcionar a Jesus Cristo. Por isso que eu respeito a questão da Ellen White. Por quê? Ela direciona a Cristo. Ela não direciona a si, mas ela direciona a Cristo Jesus. Ela fala, olha para ele, olha para ele, olha para ele. É o que eu falo para você todos os dias. Olha para Cristo, olha para Cristo. E é o que ela faz. E por isso que eu recomendo Caminho a Cristo. É um livro ótimo, assim como tem um outro livro chamado O Grande Conflito, que ajuda a compreender sim muita coisa. Mas isso é apenas uma palavra, uma orientação para que você volte para a Bíblia. Eu digo assim, isso vai te dar um gostinho para você buscar entender a Bíblia. Mas a tua leitura diária da Bíblia jamais pode ser substituída por qualquer outra leitura. Esses livros eles podem ajudá-lo, a incentivá-lo, a mostrar, dizendo, ó, dá uma olhada na palavra, olha para lá. Eu lembro que eu falo quase todos os dias que eu venho aqui, eu falo assim, Provérbios 23, 26. Filho meu, entrega o seu coração e que os teus olhos se agradem com os meus caminhos. Essa é a palavra do Senhor. Quando você olha nas palavras de algum livro, por exemplo, o que é citado aqui? Promessa de Deus é, buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está em Jeremias 29, 13. Está vendo a palavra? Entregar o coração. E é muito interessante que essa autora coloca aqui uma coisa bem importante que vai fazer refletir lá na palavra. O coração deve ser entregue a Deus ou jamais será feita a mudança para nos restaurar a sua semelhança. É isso que Deus quer. É isso que Ele quer, nos transformar à sua semelhança. Quando Jesus, e até tem um amigo aqui que um dia me passou uma mensagem dizendo assim, num grupo que eu participo, dizendo assim, quando Jesus, o que Jesus pediu à samaritana? Um copo d'água. E era aquilo que ela poderia dar a ele, era um copo d'água. Mas o que ele queria no final das contas era o coração dela. Mas ele começou pedindo a ela aquilo que ela poderia realmente dar a ele. Foi o momento de começar um relacionamento com ela, pedindo a ela aquilo que ela poderia dar. E o que você pode dar ao Senhor? Como diz o Tiago, quem falou essa frase, essa reflexão, né? O que ela poderia dar era um copo d'água. Mas ele buscou, através desse pedido, alcançar o coração dela. E ao alcançar o coração dela, ele alcançou o coração de muitos. O que ele pede para você é alcançar o seu coração. Ele pede assim, entrega para que eu transforme. Venha do jeito que você está. Não queira, primeiramente eu preciso me transformar. Não, você não vai conseguir. Aqui é até aqui uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, que estamos por natureza alienados de Deus. Né? Como diz em Efésios 2:1, mortos nos vossos delitos. Né? Isaías 1:5-6, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, não há nele coisa sã. Estamos retidos nos laços do inimigo, essa é a verdade, estamos retidos. E em 2 Timóteo 2:26 ele fala exatamente isso, ele fala o seguinte, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirmos a vontade do inimigo, porque o que nós vemos nesse mundo são coisas que o inimigo tem plantado. Né? Agora, por isso que eu falo, importante de leitura e pegar. Tá vendo todas essas frases que eu estou falando? São um livro que está no livro, mas que falam da Bíblia, que fazem o entendimento da palavra. E fala o seguinte, Deus deseja nos curar e nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação da nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. Ou seja, precisamos entregar o nosso coração por completo, para que Ele realmente transforme. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que Ele quer, o seu coração. Pensa nisso. Entrega a sua vida. Busca cada vez mais na leitura, busca cada vez mais, a palavra de Deus, para que a sua vida seja transformada. É isso que nós queremos, serem transformados, para que quando Jesus voltar, a gente vá com Ele. Esse é o desejo, e é o desejo meu para a sua vida também. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E que hoje você tenha um dia maravilhoso.
entrega a sua vida a Jesus. Não esquece disso. Entrega a sua vida a Jesus. Amém.